Hola chicos. Bueno, acá buenas noches. No sé si ahí es buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a ver la versión de março. Tô aqui falando espanhol para vocês se acostumarem. Tô brincando, eu vou falar em português mesmo. Então a gente vai trabalhar a versão de março, que é um texto sobre América Latina. É bem interessante, né? Eu tô gravando esse texto hoje depois da prova da terceira fase, que caiu um texto sobre, no texto fonte do resumo, foi sobre a América Latina, né? Como a economia da América Latina influencia a Espanha. Então, é bem interessante, né? Esse assunto para gente aqui. Bom, como vocês sabem, o texto, né? Esse exercício da versão ele é o mais desafiador, né? O resumo, óbvio, né? Cada um tem os seus desafios. Mas a versão costuma ser a mais desafiadora, porque você parte ali de um texto completamente em português e tem que vertê-lo ao espanhol, né? E, apesar do espanhol e português serem línguas irmãs, né? Terem muitas palavras, né, consideradas transparentes, né, tem palavras iguais, ao mesmo tempo que tem palavras iguais, tem palavras completamente diferentes, tem falsos cognatos, né, a tradução literal de diversas expressões, ela é problemática. Então, ao longo do nosso curso aqui, ao longo dessa nossa troca, a gente vai trabalhando nas versões, né? Essa questão das expressões, da gramática, da ortografia. Então vamos começar. Eu vou ler aqui o texto em português e vou explicando para vocês esses destaques que eu considerei importantes, né? De observar sempre com muita atenção. Então, começando aqui. Diante da espessa distopia que define a época atual, eis-nos aqui reunidos para celebrar os valores fundamentais da cultura. Nosso encontro faz história. Então a gente tem esse diante de, que em espanhol é delante de. Uma outra expressão, né, uma outra palavrinha que pode ser utilizada é o ante, sem a preposição de. Então, ante la espessa distopia, né? São duas expressões aí equivalentes, mas sempre lembrar que o ante não tem a preposição de. A distopia. Vejam, observem como isso aqui foi acentuado, ó. Distopia tem acento no i. Reparem, né? Tem acento aqui no i e no espanhol não. Porém, as duas palavras têm a mesma sílaba tônica, então elas não são palavras heterotônicas, né? As palavras heterotônicas são aquelas que têm um acento, é a sílaba tônica em lugares diferentes, como a palavra democracia, por exemplo, né? Em português é democracia, em espanhol é democrácia, embora elas se escrevam da mesma maneira. Então, como eu já mencionei no espanhol instrumental de março, as palavras, todas as paroxítonas, né, aquelas que têm a penúltima sílaba tônica terminada em vogal, não se acentuam. Porém, essas palavrinhas, né, que têm esses hiatos de vogais e semivogais, sempre vão se acentuar. Palavras terminadas em ia, terminadas em ua. Se você não acentua a semivogal, né, o i ou o u nessas ocasiões, aí acaba que a sílaba tônica acaba sendo a anterior, né? Então tem que ficar bem atento nessa diferença de acentuação. Uma outra expressão interessante aqui é o enos aqui, não? Eis-nos aqui. Em espanhol é enos aqui. Se fosse eis-me aqui, em espanhol seria heme aqui. Heme, tudo junto. Se fosse ei-los aqui, em espanhol, elos aqui. Ei-lo aqui,
Elo aqui e assim sucessivamente, ok? Uma outra forma de escrever isso seria aqui estamos. Então, enos aqui ou aqui estamos reunidos para celebrar los valores fundamentales de la cultura. Vale observar aqui que em português tem essa contração que chama, né? Tem a preposição de mais o artigo a. Em espanhol, só tem duas contrações, que são o de mais el, del, e o a mais el, que é o al. Então, o dar não existe em espanhol. Dar é o verbo dar na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Ele dá. Então, de lá seria equivalente à contração da do português. Certo? Vamos para o próximo. Abrimos nuestras casas al diálogo con América Latina. Em espanhol tem uma outra palavrinha para América Latina que é Latinoamérica. Assim, tudo junto. Então, se você quiser usar uma outra, se você não quiser usar América Latina, pode usar Latinoamérica e tanto faz. Vamos para o 3 aqui. Quem sabe a consciência de um destino comum não institua um fórum permanente. Como sempre, eu sempre vou relembrar isso. Quando tiver interrogação, exclamação, tem que abrir e fechar, galera. Não pode esquecer. Inclusive, na versão desse ano, caiu um texto dramatúrgico cheio de exclamações e interrogações. Então, imagina, né? Ter que lembrar de abrir e fechar todas as interrogações e as exclamações. É claro que, assim, se você fosse, se for penalizado por esquecer de abrir todas as interrogações, seria considerado um erro só. Só que tem o quesito 1 de fidelidade, né? Que poderia perder mais pontinhos ali. Porque é considerado aí uma falha grave, né? Esquecer de abrir e fechar as interrogações e as exclamações. Bom, todos os interrogativos, né? Quién, quiénes, que o quién tem plural, cuáles, cuál, quantos, quanto. Todos os interrogativos têm acento, né? Um acento diferencial, um acento diacrítico, certo? Não pode esquecer de acentuar. Se esquecer, certamente será penalizado. Vamos lá. Consciência, que em português tem acento circunflexo. Acento circunflexo não existe em espanhol, em hipótese alguma. Até porque não faz muito sentido, né? Porque não existe o fonema E aberto, né? Nem o O aberto, sempre fechado. Então, aqui, consciência não tem acento. Tem outro motivo por não ter acento, nem o acento agudo. Porque é uma paroxítona terminada em vogal. Vou sempre repetir isso. Nenhuma paroxítona terminada em vogal se acentua. Comum, comum em português. Em espanhol, comum. Em espanhol, as palavras levem em consideração que elas sempre terminam em N. São pouquíssimas as palavras que terminam com a letra M. Essa palavra é uma oxítona, terminada em vogal seguida de N. Todas as oxítonas terminadas em vogal, seguidas de N ou S, se acentuam, tá? Sem exceção. Quem sabe a consciência de um destino comum não instituya. Tem uma regrinha de conjugação aí do presente do indicativo que todos os verbos terminados em UIR, UIR, têm essa irregularidade. Então, aqui seria, né, no presente do indicativo, yo instituyo, tú instituyes, él instituye. Nosotros instituimos, vosotros instituís, ellos, ellas y ustedes instituyen. Tá? Vamos lá. Um fórum permanente. Olha, uma exceção de palavra terminada em M. Uma palavra em espanhol terminada em M. Fórum. Tem a palavra álbum também, referendum, né?
mas na maioria das vezes as palavras terminam em N. Atenção nisso.